Se você quiser... Sim, nós podemos... O que você está ouvindo agora? Este é o chamado para a oração. Desembale isso. Sim. Começando pela frente, ok? Porque todo mundo é tímido e senta no fundo. Sempre só comece pela frente e depois preencha a frente e vá para o fundo. Ok, é hora de ir para o fundo. Talvez os caras de um lado, talvez tudo bem aí. Isso, perfeito. Então vocês podem tirar fotos, gravar vídeos. Se quiserem gravar toda a sessão, fica a critério de vocês, certo? Aqui também. Além disso, quando entrarmos na área da mesquita, vocês também podem fazer isso, só coloquem os celulares no silencioso, especialmente quando subirmos lá. Certo? Ok. Muito bom. Muito bom. Então só fiquem aqui. Deixem eu começar a introdução, ok? Bismillahirrahmanirrahim. Eu começo em nome de Deus, o mais benevolente e o mais misericordioso, e saúdo e dou as boas-vindas a todos vocês com a saudação da orientação, bênçãos e paz de Deus. Uma jovem voluntária, ela disse, eu gostaria de recitar um trecho do Alcorão em árabe. E quantos anos você tem? 8. 8? Tudo bem, então venha aqui na frente. Ela vai fazer uma demonstração de um dos capítulos ou passagens curtas em árabe. Certo? Qual é o seu nome? Rafif. A irmã Rafif está presente. Pode prosseguir, pegue o microfone e fale. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiosíssimo. Diga, eu busco refúgio no Senhor das pessoas, o soberano das pessoas, o Deus das pessoas, contra o mal do sussurrador furtivo, que sussurra nos corações das pessoas, dentre o jin e das pessoas. Esta é a Surata Al-Nas. Você conhece Surah Hulu Allahu Had? Sim, você sabe, a gente consegue. Vem aqui. Bismillahirrahman. Ok. Muito bom. Uma grande salva de palmas para eles. Então, o que eles recitaram, só uma breve tradução disso. Este é um trecho que fala sobre a unicidade de Deus, fala sobre os atributos de Deus. Então, a tradução seria esta, que diz que Allah é um, e somente Allah significa o Criador. Ele é único e somente Ele é eterno. Todos precisam dele. Ele não gera, nem foi gerado. E não há nada semelhante a Deus. Significa que só Deus possui esses atributos em sua perfeição. Então, se alguém me perguntar, ok, Sabeu, quem é Deus no Islã? Esse é o trecho que eu vou recitar para as pessoas. Acho que é uma boa forma de me conectar com vocês, já que todos acreditam em Deus. Então, eles, as crianças, se voluntariaram para compartilhar com vocês, sabem quem é o Criador e quais são os seus atributos. Meu nome é Sabel Ahmed, sou voluntário. É sempre uma honra quando o irmão Shan vem aqui, quando o professor Naoman vem aqui, sabe? Sentimos falta dele. Tudo bem, ele está aqui quase sempre, ele é o rosto do grupo que é trazido para cá. Agora, podemos fazer isso de duas maneiras. Em vez de eu dar uma palestra e vocês ficarem dormindo, não vamos fazer isso. Queremos tornar isso o mais interativo possível. Então, só para começar o diálogo, eu só quero perguntar ao irmão Shan ou a qualquer um de vocês qual é o seu histórico, no sentido de onde vocês vêm. Alguma escola, igreja, universidade? Que cursos vocês estão fazendo? E como podemos ajudar vocês? Como podemos adaptar o tema de hoje para que aproveitem ao máximo? Quem gostaria de fazer isso? Acabamos de fazer isso. Este grupo vem do Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é de qual país? Conwood em Connorwood. Minnesota. Uau. Então, essa semana estávamos falando sobre diferentes religiões e ontem falamos um pouco sobre o Islã. E então dissemos que traríamos vocês dois para o MCC para ouvirem deles o que é o Islã.
e para conhecer a sua comunidade, o seu povo, mas também todas as coisas pelas quais vocês estão passando. Porque eu acho que muitas vezes conhecemos o Islã e a comunidade pela mídia. Fox News, Fox News. Fox News. Então, há muitas notícias falsas e várias coisas diferentes sobre isso, né? Por isso queremos trazê-los aqui para ter conversas e diálogos e ouvir de vocês o que é isso. E basicamente é isso. Eles estão vindo aqui para aprender, para serem educados e também para serem expostos ao que vocês fazem. Muito bom, sabe? Isso é incrível. Porque, como seres humanos, devemos sempre ter a mente aberta e sempre procurar, pesquisar e conhecer quem são nossos vizinhos. Eles podem ter diferentes crenças, raças, culturas e nacionalidades. Nós ganhamos valor quando interagimos com pessoas de outras crenças. Sabe, eu já estive em muitas igrejas e sinagogas, e templos hindus e templos sikhs. Eu nasci e cresci na Índia, em Hyderabad, certo? De que parte você é? Nova Delhi. Nova Delhi, certo? Então, eu estava cercado por hindus, a maioria deles, e também havia cristãos e muçulmanos lá, então eu cresci em um bairro multicultural. Então, quando eu vim para cá, de novo, mesma situação, né? Cercado pela maioria cristã e também há hindus, muçulmanos e pessoas de diferentes religiões. Então, eu acho que sou uma pessoa melhor por interagir com as pessoas, conhecer o nosso vizinho. Aproximadamente às 13h05 é o sermão de sexta-feira, seguido pela oração de sexta-feira. Então, a oração de sexta-feira é às 13h30 e o sermão de sexta-feira é às 13h05, por aproximadamente, vamos dizer, 20 a 25 minutos. Será parcialmente em árabe e então a tradução será feita pelo katib, ou pelo imã, ou pelo líder, aquele que está dando o sermão. Assim vocês poderão entender. Então podemos voltar aqui. Se vocês tiverem tempo, podemos voltar aqui e ter mais discussões dependendo do tempo que vocês tiverem. Vocês podem ficar aqui o dia todo se quiserem, tudo bem, mas sintam-se à vontade para ficar o tempo que quiserem. Alguma pergunta ou comentário sobre esse formato? Devemos dar a pizza para eles primeiro? Tudo bem, assim ela não esfria. Por que vocês, todos vocês, nossos estimados convidados, não vão lá pegar a pizza? E depois tem uma sobremesa especial chamada baklava. Alguém aqui já provou? Baklava está lá e a tâmara também. Consigo ver daqui. Está bonita, carnuda e suculenta só de olhar. Certo, então por que vocês não colocam isso no prato? E assim que vocês se acomodarem, podemos começar a discussão. Como dizemos Bismillah, certo? Bismillah significa em nome de Allah. Então, por favor, fiquem à vontade. Isso aí. Então é isso que você recebe ao vir a uma mesquita, certo? Por quanto tempo você vai orar? Sim. Bem, obrigado por ter vindo. Está bom. Ah lá, vamos depois porque precisamos fazer uma pausa. Então você está pensando em Irã e Palestina e você sabe como isso está afetando sua comunidade? Como você percebeu os efeitos disso, né? Mesmo viajando ou fazendo coisas diferentes? Isso te afetou? Então, uma pergunta que veio de... Esqueci seu nome, Tom. Tom fez uma boa pergunta. Qual era a sua pergunta? Enquanto vocês conversavam aqui... Estávamos olhando para os 5 pilares, como chamamos, do Islã. Sim. Um era as orações 5 vezes ao dia, mas nunca falamos sobre quando isso acontece. Quando nós rezamos? Como é? Eles sabem que devem vir? Sim, claro. Então, muçulmanos, nós rezamos 5 vezes por dia. E rezar 5 vezes é um dos pilares do Islã. Então, já que o irmão Chan mencionou que vocês têm um conhecimento muito bom sobre o Islã, certo? Então é justo eu te fazer uma pergunta. O que você acha? Quais são os outros 4 pilares? Rezar 5 vezes é um dos pilares. Algum de vocês sabe quais são os outros 4 pilares? A Hajj. A Hajj. Sim, o Hajj seria a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Se os meios permitirem, isso significa os meios financeiros, a segurança e a capacidade de ir até lá. Então é isso, nós acabamos de terminar há alguns dias, algumas semanas atrás, ok? Faltam mais 3. Dar esmolas. Sim, receber esmolas, dar caridade aos pobres, necessitados e pessoas menos favorecidas. Então isso não é apenas uma opção, é uma obrigação, é um dever.
Uma certa parte dos nossos bens guardados nós compartilhamos com pessoas menos favorecidas. Certo, faltam mais 2. Você está comendo agora, mas nós, muçulmanos, jejuamos do amanhecer ao pôr do sol durante todo o mês. Ramadã, eu tive que dar tantas dicas assim. Acho que tudo bem, vocês entenderam, né? Ramadã, jejum no mês do Ramadã. E depois a oração é um dos pilares. E aí, qual que eu estou esquecendo? Uau, vocês sabem mesmo, hein? A Shahada significa um testemunho de fé, quando na nossa oração recitamos a Shahada. Muitas vezes eu testemunho que não há outro Deus além de um só Deus, Allah. E eu testemunho que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o mensageiro de Allah. Então, um dos jovens aqui, talvez Yusuf, por que você não recita a Shahada em árabe? Venha aqui, depois vou escolher outro jovem para outra tarefa. Inshallah, certo? Então esteja pronto para isso. Diga com Ashadu toda a Shahada, depois você pode traduzir em voz alta e clara. Bismillah ar-Rahman, Bismillah ar-Rahman, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Você sabe a tradução? Eu testemunho que Allah, nenhum outro Deus além de Allah. Muhammad é o último profeta. Ok, muito bem, sim. Então essa é a Shahada. Shahada significa: estamos testemunhando que não vamos adorar nenhum ídolo, nenhum ser humano, nenhuma criação, mas somente vamos nos submeter e adorar o único Criador. Em árabe, ele é Allah, sabe? Assim como em diferentes idiomas você tem nomes diferentes para Deus, como em hebraico, você tem Elohim, Jeová e Yahweh. Em espanhol é Deus, em inglês é o Criador, em aramaico é Allah, em árabe é Allah. Então estamos testemunhando que só Ele é o Criador, vamos nos submeter somente a Ele. E a segunda parte da Shahada, o testemunho, é que testemunhamos que tomamos Muhammad, que a paz esteja com ele, como mensageiro profeta, e o último profeta, o último mensageiro, nenhum novo mensageiro virá. E também estamos testemunhando que vamos tomá-lo como exemplo, assim como os profetas antes dele vieram e também foram exemplos. E dizemos que Muhammad, que a paz esteja com ele, é um exemplo para toda a humanidade. Então essa é a Shahada, o testemunho de fé. Então vamos agora às 5 orações diárias. Então, as 5 orações diárias são obrigatórias para todo muçulmano. Então, nós oramos 5 vezes, sabe? Assim como à noite carregamos nossos telefones, as baterias dos celulares, certo? Para recarregar nossos telefones, da mesma forma, as 5 orações diárias recarregam nosso lado espiritual. Então, sabemos que todos os dias nossa vida, nossa rotina diária deve girar em torno de Deus e das orações. Deus deve ser o foco. Por esse motivo, Deus nos obrigou a orar 5 vezes e orar 5 vezes. Também é uma boa maneira de ter disciplina em nossas vidas e também é uma boa forma de gerenciar o tempo. Então, de qualquer forma que você olhe para isso. Mas o principal aspecto é que estamos orando ao Criador tantas vezes. Então, quais são as 5 orações diárias? A primeira é entre o amanhecer e o nascer do sol. Então nós, muçulmanos, acordamos aproximadamente, digamos, por volta das 4h30 da manhã. Certo, e então fazemos a primeira oração. A segunda oração seria no início da tarde. Então todos esses são períodos, não são horários exatos, são períodos, e dentro desse período você pode orar a qualquer momento. Então, a segunda oração seria no início da tarde e a terceira oração seria no final da tarde. A quarta oração é logo após o pôr do sol e a quinta oração é quando escurece. Como na mesquita precisamos vir e fazer a oração em grupo, escolhemos um dia, um horário dentro desse intervalo de tempo. Agora, ao entrar na área principal de oração, você verá que será bem diferente em comparação a uma igreja. Então, com base no seu conhecimento, o que você acha que seria uma diferença entre a estrutura de uma igreja e a estrutura de oração de uma mesquita? Especialmente no contexto da oração? O que você diria? Alguém aqui já viu uma mesquita, mesmo que seja em imagem ou vídeo? Então, o que você acha que seria uma diferença?
Sem cadeiras então nós oramos em um tapete limpo no chão. Haveria algumas cadeiras para pessoas que não conseguem se mover fisicamente. Problema no joelho direito, nas costas e talvez pela idade. Por isso algumas cadeiras são exceção. Mas, por regra, todos nós, certo, os muçulmanos aqui, vamos orar no tapete. Então nós ficamos de pé, cruzamos as mãos, ficamos voltados para uma certa direção. Para qual direção nós ficamos? E não diga leste, certo? Sim, nós ficamos voltados para Meca, certo? E então nós nos curvamos, nós glorificamos a Deus, nos prostramos e glorificamos a Deus, então oramos no tapete, certo? Essa seria uma diferença. Qual seria a segunda diferença? Assim que você entra na mesquita logo na frente, comparado a uma igreja, o que você não veria em comparação com uma igreja? Claro, o que você veria na igreja é tão óbvio. Estou tentando dar uma dica, certo? Os sapatos precisam ser tirados. Isso é tão óbvio que até esqueci. A gente tira por instinto, né? Mas eu estou dizendo, quando você entra, sabe, uma vez lá dentro, o que você vê normalmente numa igreja? Uma cruz e Jesus, ou talvez Maria numa igreja católica, certo? Todas essas coisas. Mas na mesquita, você não vai encontrar nenhuma representação de pessoa alguma, sabe? Você não vai encontrar nenhuma representação de Alá. Porque Alá não tem forma, nós não podemos representá-lo de jeito nenhum, mas você não vai encontrar nenhuma imagem, nenhuma representação ou escultura de nenhum profeta, nenhum santo, nenhum ser humano, nenhuma criação. Porque quando oramos, oramos diretamente a Deus, sem nenhum mediador, como todos vocês podem concordar, um dos nomes de Deus é esse, Deus, sabendo que Ele tudo ouve. Se esse for o caso, isso significa que não precisamos passar por nenhuma pessoa, nenhum mediador. Seja Muhammad, que a paz esteja com ele, seja Jesus, ou qualquer santo, ou qualquer outra pessoa. Então, em resumo, essa é a oração muçulmana. Talvez uma nota de rodapé rápida, tudo bem, já que todos vocês vêm de um contexto bíblico cristão. Incrível, e você pode saber aonde eu quero chegar. A maneira como os muçulmanos oram, então dizemos que somos seguidores de todos os profetas. Então, quando os muçulmanos oram, estamos orando de forma semelhante à maneira como todos os profetas do passado oravam. Por exemplo, fala sobre, o profeta Moisés e o profeta Arão, dizem Êxodo, também em Números, antes de eles irem orar. Eles se lavam porque o corpo tem que estar limpo, as roupas, o nosso local tem que estar limpo, o coração e a mente tem que estar limpos. Então Moisés, Arão e outros profetas costumavam se lavar, e nós também nos lavamos quando chegamos. Em segundo lugar, quando nos levantamos para orar, nós nos voltamos para uma determinada direção, assim como eles faziam. E em terceiro lugar, quando oramos, uma das ações na oração é que nos prostramos, colocando a testa no chão e orando a Deus. Abraão, que consideramos um profeta, costumava orar dessa maneira. Gênesis capítulo 17, versículo 3, diz que quando boas notícias chegaram a Abraão, ele se prostrou e começou a agradecer e orar a Deus. E nós dizemos que seguimos isso. Fala sobre Moisés e Arão no livro de Números. Eles costumavam orar dessa maneira. Fala sobre Jesus, que a paz esteja com ele, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Quando o perseguiam, ele foi para um jardim. Qual era o nome desse jardim? Jardim do Getsemane? Então ele foi até lá e orou a Deus, dizendo: Ó Deus, afasta de mim este cálice da morte, não a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele estava dizendo isso e orando assim, ele colocava a testa no chão de forma humilde. Orando ao Criador, dizemos que seguimos isso. Então essa é a oração muçulmana, adorando o Criador, seguindo todos os profetas, orando muitas vezes, recarregando nossas baterias espirituais. Então Deus, todos os dias pelo resto de nossas vidas. Próxima pergunta, ok. O que você acha que são algumas das... Ok, por que você não pergunta? Pergunta, ok. Se as perguntas acabaram, então eu vou te fazer perguntas. Tudo bem, inshallah. Vai em frente, vai em frente. É isso aí. Qual é a diferença entre o Alcorão e o Hadith? Muito bom, boa pergunta, ok. Então, uma das 6 crenças do Islã, a primeira, depois eu vou chegar à pergunta, certo? Quero dar um pouco de contexto para isso, inshallah. Muito bem. Então nós temos 6 crenças.
A primeira crença é acreditar que existe apenas um Deus. Então nós não acreditamos em várias pessoas ou ídolos ou na criação como sendo Deus. Nós dizemos que Deus é um em um, não um em três ou em múltiplas combinações. Essa é a primeira crença. A segunda seria: um dos jovens gostaria de vir e dizer rapidamente que é um Kalidija. Vocês conhecem as 6 crenças? Ibrahim, sim. Vamos lá, pelo menos um voluntário corajoso. Ibrahim é meu filho, aliás, então é bom que ele saiba direitinho. Então só mencione elas em ordem rapidamente, inshallah. Então a primeira crença é a principal crença é que Deus é um só, como ele disse. E a segunda crença é acreditar nos santos profetas. E a terceira crença é acreditar nos anjos. A quarta crença é acreditar nos livros sagrados. A quinta crença é acreditar no destino divino. E a sexta crença é acreditar no dia do juízo final e o julgamento que vai acontecer depois que morrermos. Isso aí, você acertou tudo. Muito bem, Ibrahim, ótimo trabalho, mashallah, muito bem. Então, quando se trata de revelação, o que dizemos é que Deus, ele escolheu profetas e mensageiros, e para alguns deles, ele deu a revelação. Como para o profeta Ibrahim e depois para Moisés, ele deu a Torá. E então, para o profeta Daúd, ele deu mais um livro, chamado em árabe de Zabur, e depois dizemos que ao profeta Isa foi dado um livro. Então, é uma crença muçulmana que alguns desses livros, ou todos esses livros, não chegaram até nós em sua forma pura. Eles foram mudados, alterados e revisados. Então, Deus enviou o livro final que foi dado a Muhammad, que a paz esteja com ele. E qual é o nome desse livro? Cópias estão ali em cima, ok? O Alcorão. Então nós dizemos que o Alcorão é a palavra de Deus, é a palavra literal de Deus. Isso significa exatamente, sem ninguém traduzir, escrever no meio ou colocar notas de rodapé, nós dizemos que o Alcorão é a verdadeira palavra de Deus. De A a Z. Então, esse é o Alcorão agora. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é mencionado no Alcorão, no capítulo 33, versículo 21. Que Maomé, que a paz esteja com ele, é o melhor exemplo para seguirmos. Então, a maneira como o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, praticou o Alcorão, implementou o Alcorão, interpretou o Alcorão e aplicou o Alcorão na sociedade. Então, as práticas dele foram reunidas em um livro ou livros separados, e esses livros são chamados de livros de Hadith. Então, o exemplo dele é chamado de Sunnah. Sunnah é o exemplo dele. As palavras exatas que ele mencionou estão nos livros de Hadith. Então o Alcorão é a palavra de Deus. A aplicação do Alcorão por Muhammad, que a paz esteja com ele, foi reunida em volumes separados. Então esses são os livros de Hadith. Então a lei islâmica é baseada no que o Alcorão diz e nas práticas do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, o Alcorão está sendo preservado e a literatura básica dos hadiths também está sendo preservada, todos os fundamentos, os detalhes. Então, o Alcorão diz para orar. O Alcorão diz que há uma obrigação para os muçulmanos de orar, mas quantas vezes orar? Exatamente em que horários orar? Quais são as ações, os movimentos, como devemos nos preparar? Todos esses detalhes o profeta nos mostrou. Então, se eu preciso aprender como orar, posso ir ao Alcorão para o conhecimento básico e fundamental, mas para os detalhes práticos, vou recorrer ao Hadith. Certo, então ambos formam a lei islâmica. Um são as práticas, o outro é a palavra de Deus. Um exemplo simples pode ser da Bíblia. Certo, nós temos a Bíblia com letras vermelhas. Essas são as palavras aparentemente do profeta Isa, que a paz esteja com ele. E então, no Antigo Testamento ou no Tanakh, você tem a palavra de Deus, mas todos vocês. Você combina ambos em um só livro, a Bíblia, mas nós mantemos separados as ações do profeta das palavras de Deus ou Alá. Isso respondeu a pergunta? Muito bom, excelente, tudo certo. Esse lado está silencioso aqui. Eles estão ocupados pensando. Ok, pode falar. Por que você disse, quando falou Muhammad, você disse que a paz esteja com ele? Qual é o propósito? E também Abraão. Então, qual é o significado de dizer que a paz esteja com ele? Ok? Porque nós, muçulmanos, dizemos que a paz esteja com ele ao recitar ou mencionar o nome de Muhammad. Certo, bem, de modo geral, eu diria que a resposta curta é porque nós o amamos, respeitamos e honramos muito.
Queremos enviar a paz e as bênçãos de Deus ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, o Alcorão menciona que Deus também está enviando, certo, paz ao profeta. Os anjos também fazem isso. Vocês muçulmanos, vocês crentes, façam o mesmo, esse é um motivo. O segundo é Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele também mencionou: quando meu nome for mencionado, enviem bênçãos, paz e bênçãos sobre mim. Em terceiro lugar, a recompensa será multiplicada por 10 assim que fizermos isso. E por último, mas não menos importante, como mencionei, amor, respeito, honra, a tal ponto que ele é o melhor de todos os seres humanos na história da humanidade. Então queremos amar, respeitar e honrá-lo, enviando essas bênçãos auspiciosas sobre ele pelo Criador. Por instinto, também dizemos Jesus, que a paz esteja com ele, e Moisés e Abraão, todos os profetas, que a paz esteja com eles, porque eles também são os melhores de toda a criação. Sabe, assim como fazemos com nossos pais, especialmente eu não chamo pelo nome deles. Eu falo mamãe, baba, papai, abuji, certo? Ou qualquer variação assim. Então isso é um título ou é uma forma de respeito? O quanto amamos e admiramos essa pessoa maravilhosa. Por esse motivo, é certo. Próxima pergunta só desse lado. Tudo bem, ok? Tenho uma pergunta sobre o profeta Abraão. Ibrahim foi chamado a sacrificar seu filho, mas quando provou sua fé, Deus pediu que não o fizesse. Sim, qual seria a sua explicação para Deus ter providenciado um carneiro para ainda ser sacrificado? Certo, então essa história sobre Ibrahim recebendo em um sonho a ordem de sacrificar seu filho está na Bíblia, em Gênesis, e também está no Alcorão. Então essa é a semelhança que temos, correto? E de acordo com a Bíblia, é Isaac, o segundo filho, que foi levado para ser sacrificado ou estava prestes a ser sacrificado. Mas de acordo com a maioria dos muçulmanos, seria Ismael, o filho primogênito. Mas se você me perguntar, ok, Isabel, quem é, Ismael ou Isaac? Eu digo que isso nem é um ponto de discussão, porque ambos são profetas do Islã. Se for Isaac, tudo bem. Se for Ismael, tudo bem também. Não importa quem era o filho. O importante é a lição que podemos aprender, sabe? Os profetas foram testados por Deus. Todos nós somos testados por Deus de qualquer forma, de maneiras diferentes, certo? Enfrentamos desafios como crise de saúde, trabalho, finanças, família, filhos e sociedade. Todos somos testados de formas diferentes. Mas os profetas, eles são testados. A intensidade da prova é muito maior e a intensidade... Só imagine, Deus está testando Abraão. Deus já sabe, certo? O que Abraão vai fazer, o que o filho dele vai fazer, então ele está testando ele. Porque sabe, você ama tanto o seu filho. Porque depois de que ele tinha quase 90 anos de idade, então o filho dele nasce. Então só imagine, ele esperou 90 anos para ter qualquer filho, nenhum filho. Agora nasce um filho precioso. Ele é a melhor, sabe, a pessoa mais preciosa aos olhos de Abraão, comparado ao resto da humanidade. E agora Deus está dizendo, agora você vai e sacrifica seu filho. Esse é um teste difícil. Abraão passou nesse teste, seu filho passou nesse teste, sua esposa passou nesse teste. Porque segundo eles o sentimento é sim, estes são especiais, são preciosos. Mas o mandamento de Deus significa mais para nós. Submissão, obedecer a Deus significa mais para nós. E estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para agradar ao Criador. Então, esse é um propósito maior, mais elevado. Um dos dias que celebramos, nós temos 2. Vocês têm tipo Natal e Páscoa e alguns outros feriados. Nós temos 2 ocasiões felizes assim. Certo, uma delas vem logo após os 29, 30 dias do Ramadã, e é um dia de celebração. A segunda acontece cerca de 2 meses e 10 dias depois disso. E isso é para reconhecer a vida maravilhosa, os sacrifícios, as lições que podemos aprender com o profeta Abraão. Então, a lição que aprendemos, eu digo isso aos muçulmanos, seria, sabe, às vezes amamos nossos iPads, talvez, ou as redes sociais, ou, sabe, amigos e tudo mais. Mas se seus pais estão dizendo para você, sabe, faça isso e diminua aquilo, devemos ouvir nossos pais mais do que isso. Ame seus pais. E se Deus disser que tudo bem, você pode brincar lá fora ou jogar nos seus aparelhos. Mas se chegou a hora da oração, largue tudo o que você estiver fazendo e adore o Criador. Faça de Deus o foco da sua vida.
Então, sacrificar coisas que amamos, até mesmo o dinheiro, aliás, certo? Esse é o conceito da caridade. Todos nós amamos dinheiro, queremos economizar dinheiro, não é? Se tem 2 postos de gasolina, 5 centavos mais barato ali, a gente vai lá, fica meia hora no trânsito, mas mesmo assim vai lá. Nós amamos dinheiro, então Deus está dizendo para darmos nosso dinheiro aos menos afortunados. Isso mostra que amamos a Deus mais do que qualquer outra coisa. Então essa é a lição maior, mais elevada, e é sobre isso que Deus ordenou o sacrifício. Abraão, certo. Uma pergunta para todos vocês é, certo, vocês podem me dizer 3 semelhanças entre o Islã e o cristianismo? Não uma, 3, certo? Já que todos vocês são especialistas em Islã, por que não? Sim, vá em frente. Nós só temos um Deus, claro. Então ambos temos um conceito de poder superior. Então, quando se trata disso, deixe-me acrescentar rapidamente, certo? Nós, muçulmanos, dizemos que somos o povo mais monoteísta. Então, no Alcorão, quase em cada página e no início de quase todos os capítulos, fala-se sobre a unicidade de Deus e os atributos de Deus. Quão benevolente, misericordioso e perdoador Ele é. Ele é único. O Alcorão nega qualquer multiplicidade de pessoas em Deus. Então, esse é um conceito importante, sim. O que mais? O que? Outras 2 semelhanças, talvez existam muitas. Nós acreditamos em um julgamento no fim dos tempos. Sim, então tanto o Islã quanto o cristianismo, nós acreditamos que haverá uma vida após a morte, e nossa vida após a morte depende de como vivemos esta vida. Então o Alcorão fala sobre como alcançamos o paraíso. Então o Alcorão diz no capítulo 2, versículo 25, que se uma pessoa tem a crença correta e faz boas ações, a crença correta significa não adorar nenhuma criação, mas somente se submeter ao Criador. E então boas ações significam aquilo que vem do Alcorão e da literatura dos hadiths. Então nós fazemos o nosso melhor e sempre que falhamos, nos arrependemos a Deus pedindo perdão. Então no Islã não existe algo como você sabe. Maomé, que a paz esteja com ele, Jesus, que a paz esteja com ele. Qualquer animal, qualquer ser humano, eles não são sacrificados pelos nossos pecados. O que fazemos é o que carregamos, então fazemos o nosso melhor. Quando erramos, pedimos perdão. Deus é misericordioso. Com a crença certa e boas ações, sua misericórdia age. Assim, a pessoa alcança o paraíso. Sim, tanto o cristianismo quanto o Islã possuem um conceito de vida após a morte. Ok, me dê mais uma semelhança, profetas semelhantes. Sim, profetas semelhantes, então quase todos os profetas do Antigo Testamento também estão presentes no Alcorão. Aqui vai uma pergunta de quiz. Sean, talvez você saiba, mas não você, certo? Ele já esteve aqui umas 50 milhões de vezes, você é sempre bem-vindo, mashallah, e é bom te ver. Certo, então, os profetas mencionados no Alcorão, os profetas mencionados na Bíblia? Certo, quem você diria que é o profeta mais mencionado no Alcorão pelo nome? E a dica seria que esse profeta é o maior profeta do Antigo Testamento. Essa é uma grande dica, certo? Moisés? Isso, Moisés. Então Moisés, o profeta Moisés, que a paz esteja com ele, é o maior profeta do Antigo Testamento e ele é o profeta mais mencionado em todo o Alcorão. Incrível, né? Ele é mencionado mais vezes do que qualquer outro, até mais do que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Isso mesmo, pelo nome Muhammad, que a paz esteja com ele, é mencionado 4 vezes pelo nome, Muhammad, certo? Que a paz esteja com ele. Moisés é mencionado 136 vezes pelo nome. Uau, quase toda página que você vira, lá está Moisés. É como se, sabe, esse fosse o livro sobre Moisés, outros profetas, ok, desde a juventude. Ok, você pode me dizer, eu esqueci seu nome? Issa, o nome dele é Issa. Esse é um bom nome. Pronto, tudo bem? Se eu te perguntar o nome de um profeta do Alcorão, qual você diria? Issa, isso aí. Essa é fácil, né? E então nós temos Ibrahim lá em cima, nomeado em homenagem ao profeta Abraão, e Yusuf lá em cima, nomeado em homenagem a José. E eu não sei o seu nome. Oseafa. Ok, Oseafa não é um profeta. Sim, ele é um dos companheiros, correto?
E nós dizemos que Jesus foi um profeta, e também dizemos que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o último e o final profeta. Certo, então essas são as semelhanças. Ok, mais perguntas, certo? Temos, digamos, 10 minutos, vamos dizer, cerca de 8 minutos, certo? Vamos dizer umas 3, 4 boas perguntas de vocês. Sim. Então, com o Hadith, os muçulmanos precisam ler o Hadith, tipo, isso é incorporado na mesquita ou é algo que eles fazem em casa, em família? Eles leem ou... Sim, claro. Sobre o Hadith, que são os ensinamentos do profeta Maomé, que a paz esteja com ele. É um requisito para os muçulmanos terem conhecimento do Hadith. Porque já que precisamos orar 5 vezes ao dia, eu preciso recorrer à literatura do Hadith, para descobrir como o profeta praticava as 5 orações diárias, o que ele recitava na oração, quais capítulos do Alcorão, quando ele se curvava, como ele glorificava a Deus quando prosperava, como ele fazia isso. Então, eu não acharia esses detalhes no Alcorão. Eu tenho que recorrer ao Hadith. Então, como crianças e adultos saberiam o que é Hadith e o conhecimento do Hadith? Antes de tudo, o lar é a primeira escola de qualquer criança e deve ser assim. Os pais devem ser aqueles que compartilham esse conhecimento. E existem tantos como agora, existem tantas escolas islâmicas em tempo integral. Então, meus filhos e algumas outras crianças daqui vão para escolas islâmicas em tempo integral. Então, eles têm as aulas de STEM e também ensinam o conhecimento islâmico que inclui Hadith. Então, nós também temos nesta mesquita a escola de sábado e a escola de domingo ali. Eles também recebem uma revisão nos sermões que você faz, como hoje e em outras ocasiões. E também estudam o Alcorão e o Hadith. Então, isso é mais um reforço. E também, muitos livros, nós compramos livros, nossa biblioteca em casa tem livros, nos aplicativos podemos encontrar. Então, todas essas formas juntas, um muçulmano vai adquirir um bom conhecimento, uma boa base sobre o Alcorão, obviamente, mas também sobre o Hadith. Sim, bom. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, quero dizer, estávamos conversando hoje no centro sobre a Shahada. Estava pensando, você disse que ela foi traduzida para o inglês, Johnny? Não há Deus além de Allah. A primeira parte. Mas como Allah significa Deus em árabe, também é válido dizer que não há Deus além de Deus? Isso seria considerado válido? E é assim que você pensa quando está falando em árabe, que não há Allah além de Allah? Certo, ok. Então, a pergunta é a seguinte. Ele é como? Salamu alaikum. Dallas. Sim, Dallas. Bem-vindo, Muhammad. Claro, deixe-me só terminar rapidamente essa pergunta. A resposta será uma honra se você também puder compartilhar com alguém, certo? Então, rapidamente. Então, a pergunta era que quando dizemos a shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Então, a tradução é: eu testemunho que não há outro Deus além do único Deus, Allah, e eu testemunho que Muhammad é o mensageiro, que a paz esteja com ele. Então, a pergunta é: em vez de usar a palavra Allah, podemos usar apenas a palavra Deus, dizendo que não há outro Deus além de Deus? Sim e não, porque às vezes, ok, a palavra Allah, nós sabemos que Allah significa o Criador, com todos esses atributos. Mas às vezes, quando usamos a palavra Deus, Deus pode ser usado de uma forma realmente genérica. Com G minúsculo, com G maiúsculo, as pessoas podem usar Deus de várias formas diferentes no dia a dia, então Deus pode ter muitos significados, Allah só tem um significado. Então, por esse motivo, nós não usamos a palavra ou a frase ou o significado de que não há Deus além de Deus. Nós usamos a palavra Allah, porque Allah só é definido de uma maneira específica. Por isso, espero que entenda. Sim, eu entendo. Ótimo. Agora quero apresentar um convidado especial que veio de Dallas só para conhecê-los. E ele vai ser o responsável pelo sermão. E ele vai explicar rapidamente para todos vocês. Venham para cá, certo? Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos vocês. Eu tinha poucos minutos antes do meu discurso, então vim apenas dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Sempre que um convidado vem a um lugar da mesquita, o local de adoração, nós os recebemos.
e também sua família. E eu peço a Alá, eu oro por mim e por vocês, para que Alá perdoe todos os nossos pecados, e pedimos a Alá que nos cubra com sua misericórdia, e sempre pedimos a orientação de Alá. Sempre nos desviamos indo para a direita ou esquerda, por isso peça a Alá que o guie pelo caminho reto. Sabe, nós não podemos guiar a pessoa, mesmo que conversemos com você o dia todo, todos os dias, 7 dias por semana, nós não podemos guiá-lo. A orientação de Alá, quando ele guia alguém, pega essa pessoa pela mão e mostra o caminho. Por isso, aconselho todos, inclusive nossos irmãos e irmãs, a serem honestos com você. Eu também digo a eles, sempre peçam a orientação de Alá, porque a orientação dele é a melhor orientação. Ele nunca, sabe, iria te desviar, sabe, o Shaitã, o diabo, sempre quer nos desviar, sabe, mas a proteção de Deus, a orientação de Deus é a melhor orientação. Então, sempre que recitamos o Alcorão, em cada oração, pedimos a orientação de Alá. Ó Alá, guia-me, estou perdido. Ó Alá, cura-me, sabe, quando passamos por doenças, dores, lutas. Nesta vida mundana, passamos por dificuldades, estamos passando por dor. E o verdadeiro curador é Alá, sabe? Então vamos ao médico e pedimos um remédio, mas o verdadeiro curador é Alá. Então mantenha-se firme, sabe? Sempre que você permanece firme, esse é o caminho da verdade e é aí que o Senhor te faz entrar no paraíso. E depois da palestra, sempre que eu terminar, você pode ficar, se quiser, anotar durante a palestra. Algo que você não entendeu, algo que não ficou claro, eu vou ficar mais do que feliz em sentar com você e explicar. Como só tenho meia hora, não posso cobrir tudo, então apresento apenas os tópicos principais. Mas o Senhor te ama, por isso te escolheu para estar aqui hoje. Esse é um bom primeiro passo. Se você der um passo em direção a Allah, Allah dará muitos passos com você. Se você se aproximar dele, ele vem ao seu encontro. Só precisa dar o primeiro passo, certo? Que Allah nos guie a todos no caminho reto e nos mantenha firmes até que o encontremos no dia do julgamento. Allahumma amém, barakallah. Amém. Certo? Ótimo. Esse é um bom conselho. Obrigado pelo seu conselho. Mashallah. Barakallah. Muito em breve eles vão dizer para você, inshallah, rapidamente. O que eu gostaria de fazer agora é que eu tenho alguns alunos para quem eu dou aulas de verão. Gostaria de convidá-los à frente. Se quiserem fazer perguntas a eles, fiquem à vontade. Tudo bem, podem vir. Khatija e o Viz. E o resto de vocês. Venham aqui na frente. Isa Khalid, venham aqui, pessoal. Venham conhecer nosso convidado. Isso, venham aqui. Então esses são estudantes. O que eles fazem no verão é, sim, jogar basquete, vôlei, certo? Todas essas coisas, mas eles também estão fazendo aulas especiais, aulas de verão, para serem bons oradores, bons líderes, bons muçulmanos, bons cidadãos, para que possam ajudar a humanidade com a orientação que Deus lhes deu. Tudo bem, então vocês gostariam de dizer algo para eles, pedir algo para eles? Vocês poderiam? Eles nasceram e cresceram aqui, e queremos que sejam os melhores americanos, muçulmanos e seres humanos. Tenho uma dúvida. Há mulheres citadas no Alcorão? Quais são seus nomes e eles têm significado? Os meninos, por exemplo, receberam nomes de profetas. Meu nome é Khatija, e Khatija era o nome de uma das esposas do profeta. O profeta Muhammad tinha uma esposa chamada Khadija, e o meu nome é mencionado no Alcorão. E quanto à mãe de Jesus, qual era o nome dela? O nome dela era, bem, para vocês é Maria, mas para nós é Mariam. Então, quem é ela? Quem foi ela? ela era a mãe de Isa, Jesus. Ok, muito bom. Então, Maria, na verdade, sabe... O Islã respeita e honra Jesus e sua mãe Maria, a tal ponto que ela é o único nome de mulher mencionado em todo o Alcorão. Ela é a única mulher mencionada pelo nome em todo o Alcorão. Khadija é citada, mas não pelo nome no Alcorão.
Ela foi esposa do profeta, que a paz esteja com ele. E a literatura dos hadiths destaca o grande apoio que deu ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. São nomes maravilhosos. Então Maria é mencionada cerca de 34 vezes aproximadamente no Alcorão. Sim, e na verdade, uma surata ou um capítulo do Alcorão é chamado de capítulo de Maria. Que Maria está sendo honrada entre todas as mulheres do mundo, então esse é o prestígio, a honra que Deus deu a Maria. Certo? Mais perguntas, algo mais antes de irmos? Sim. Também pode ser uma pergunta para você. Trabalho com estudantes, algumas crianças daqui. Eu percebi isso. Então, há muitos cristãos de onde viemos, mas existe uma diferença entre cristãos que são comprometidos com sua fé e os que não são. Chamamos de cristãos culturais quem não se compromete, não pratica de fato, mas se diz cristão. O que você está ouvindo agora é o chamado para a oração. Antes de orarmos 5 vezes, há esse chamado para a oração. Então vamos fazer uma pausa. Aqui, eu vou dar a tradução. Ok? Alá é o maior, Alá é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além do único Deus, Alá. Ele está repetindo isso mais uma vez. Eu testemunho que não há outro Deus além do único Deus, Alá. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Alá. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Alá. Venha para a oração. Venha para a oração. Venha para o seu sucesso. Venha para o seu sucesso. Alá é o maior, Alá é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além do único Deus, Alá. Então, recitamos isso 5 vezes ao dia antes de cada oração. Especialmente nos países muçulmanos, esse chamado para a oração é feito na comunidade. Com o sistema de alto-falantes, as leis de zoneamento não permitem isso. Então, o objetivo é avisar as pessoas que qualquer trabalho que estejam fazendo, qualquer outra coisa que estejam fazendo, tentem finalizar, se preparar e vir à mesquita para orar. Tudo bem, já está na hora de irmos para a área principal de oração. E me desculpe. Espero responder rápido a essa pergunta quando voltarmos. Quando chegarmos lá, vocês verão cerca de 1000 muçulmanos. As mulheres vão para a sua área, onde há alguém para acompanhá-las. Talvez... sim, vocês têm a irmã Manal e a irmã Khalida. Levem as mulheres, vocês sabem onde fica a área das mulheres. Certo? Alhamdulillah? Então sigam elas. Vocês vão subir lá e os homens vocês vão vir conosco. Então, antes de entrar na área, obviamente vocês têm que tirar os sapatos, mas certifiquem-se de onde vão deixar os sapatos, porque eles vão se misturar com milhares de outros sapatos, certo? Vocês não vão querer sair andando sem os sapatos.
E então, quando a oração terminar, podemos nos reunir aqui de novo e a partir daqui vocês podem ficar ou podem ir embora, certo? Então, vamos prosseguir. Certo, pessoal? Só parem aqui. Na mesquita. Foi algo bem diferente, espero que sim, né? E vocês estão convidados a ficar o tempo que quiserem, mas eu sei que o irmão Chan tem outros lugares para vocês visitarem. Então, para otimizar o tempo, o que podemos fazer é pedir o feedback de vocês, com base no que vocês vivenciaram lá fora, o sermão, os muçulmanos, o ambiente, o que vocês experimentaram aqui nesta sala, na palestra, a comida, o feedback de vocês significa muito para nós. Então, por favor, pode ser 5 segundos, 30 segundos, do jeito que quiserem, sem pressão. Peguem o microfone, tá bom. Agradeço muito hoje pela hospitalidade, comida, tempo juntos e por responderem as perguntas. E então, quando anunciaram que havia visitantes e todas as mulheres estavam de pé, elas estavam dizendo oi e fazendo questão de nos cumprimentar. Então foi muito, muito gentil e eu realmente agradeço. Maravilhoso. Aliás, vocês ficaram maravilhosas de hijab. Obrigada. Eu concordo. Eles foram muito hospitaleiros e também muito atenciosos. Eu achei que foi muito bom e todo o ambiente estava muito agradável. Obrigado. Eu gostei de ouvir a mensagem do seu imã. Eu falei certo, imã. E eu também estava me perguntando por que ele era de Dallas. Vocês têm um que vem regularmente ou ele está só visitando? Eu sei a resposta. Certo. Então, primeiro temos líderes locais que convidamos da região de Chicago, mas às vezes também convidamos pessoas de fora do estado. Aconteceu que neste fim de semana, em Rosemont, está acontecendo uma grande convenção, uma convenção muçulmana, com cerca de 25 mil pessoas vindo, e temos líderes de 100 países participando. Então, acredito que eles sejam um desses líderes que vieram para participar dessa convenção. E como estamos aqui em Chicago, pensamos em aproveitar os serviços e a experiência dele nesse contexto. Ele está aqui. Sim. Então, o que você acha? Qual é um aspecto importante do Islã que você aprendeu aqui hoje que talvez não conhecesse? E então, um feedback geral da sua parte. Sim, foi realmente interessante assistir a um serviço, tipo um momento real de oração, porque eu nunca tinha visto isso antes, então sinto que foi algo muito marcante e algo que eu nunca tinha visto antes. E então, sim, eu realmente aprecio a hospitalidade que recebemos e obrigada por responder as nossas perguntas que tínhamos para você. Então é isso. Sim, então o que eu levo disso, eu diria, é o compromisso de vocês com a oração. Eu digo, vocês dão uma importância enorme para isso ser um dos pilares. Minha pergunta seguindo isso é, quando vocês têm esse chamado para a oração, todos são esperados para ir à mesquita 5 vezes por dia? Ou eles, eu sei que muita gente, ora em casa? Existe mais importância em orar junto com outros fiéis? Ou, quais são as expectativas em relação à oração? Claro, vou rapidinho e já volto para você, ok? Então, a pergunta é, todo muçulmano deve ir à mesquita e orar? Idealmente, sim, especialmente os homens muçulmanos. Eles devem ir à mesquita e orar. No entanto, isso pode não ser prático o tempo todo. Suponha que uma pessoa esteja no hospital. Ela pode não conseguir sair do hospital e vir até aqui. Qualquer trabalho, certo? Devido ao trânsito e à falta de mesquitas em cada esquina, não é prático. Por isso, a pessoa pode orar onde estiver. No entanto, se a pessoa vier à mesquita, ela receberá 27 vezes mais recompensa por vir à mesquita e orar. Por isso, fazemos um esforço extra para vir à mesquita e orar, se você puder. Mas as crianças, se estiverem na escola, não vão conseguir vir à mesquita, então nós temos a intenção. O ideal é que à noite as pessoas estejam de folga do trabalho e as crianças de folga da escola. Você pode ver mais pessoas nas orações diárias à noite e na oração noturna, em comparação com a oração da manhã ou da tarde. Sim? Ah, sim. Eu só acho que sua hospitalidade foi realmente incrível e foi interessante. O que você aprendeu nessa palestra hoje? Aqui... Eu digo, quão importantes são os seus pilares na oração, os pilares, seus 5 pilares. Sim, claro. Sim,
Para reforçar o que os outros disseram, achei a hospitalidade fantástica. Eu realmente gostei do baklava, sou muito fã disso. Eu acho. Na mensagem, ouvi muito sobre se arrepender diante de Allah, isso foi uma das coisas que eu tirei dali, então isso definitivamente me marcou. Sim, também reforço a hospitalidade. Eu realmente agradeço por isso e apreciei o espírito que você e nosso irmão de Dallas compartilharam conosco e acho que isso foi simplesmente ótimo. A graça estendida a nós foi muito apreciada. Só um feedback geral. Estou perguntando. Ok, sim, não. Acho que para mim, acho que é sempre bom ver boa hospitalidade e boa recepção. E você definitivamente nos recebeu bem e foi hospitaleiro. E também nos ofereceu uma refeição realmente deliciosa. Não está completo, fica incompleto sem uma refeição. Então, obrigado por isso. Pela ótima hospitalidade. Claro, agradecemos ao Criador, mas o destaque é o Mansur novamente. Palmas para o Mansur pela hospitalidade, certo? Alhamdulillah. Estamos apenas recebendo um feedback geral sobre o que vocês vivenciaram aqui, o que vocês aprenderam, como foi a experiência geral. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, seria ótimo. E você também, até mesmo as críticas. Sim, pode falar. Eu achei que foi um ambiente muito acolhedor de estar, e vocês foram, sim, muito hospitaleiros. Mostraram muita hospitalidade. Estou tendo dificuldade para encontrar as palavras. As mulheres diferem em hospitalidade. As mulheres são super doces. E então pudemos conversar com elas, conhecê-las, elas foram super doces. Podemos fazer perguntas? Não? Tá bom. Minha única pergunta é, o que elas gostam de fazer? Quando vi muitas delas se levantarem, depois se ajoelharem, depois encostarem a testa no chão e então repetirem isso. A pergunta é, o que estávamos fazendo, recitando e por que fazemos assim, certo? Então a forma como os muçulmanos oram, estamos seguindo o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então é como se cada ação, cada emoção, cada recitação, ele costumava orar desse jeito. E você sabe, você tem o Alcorão, e na literatura dos hadiths, nos volumes dos hadiths, descreve de A a Z como ele costumava orar em detalhes. Então estamos orando desse jeito. Então ele costumava ficar de pé voltado para a direção de Meca. Ele costumava, a Kaaba dentro de Meca, a um lugar especial. Então ele costumava cruzar as mãos, depois recitava o primeiro capítulo do Alcorão em árabe, que você viu ali em cima, o imã recitando, depois algum outro capítulo do Alcorão ou alguma outra parte do Alcorão. Então nós nos curvamos, e então glorificamos a Deus, e então nos levantamos, e então nos prostramos, e então glorificamos a Deus novamente. Então isso é uma unidade, desde ficar em pé até a prostração, certo? Isso é uma unidade. Então essa oração teve duas unidades. Então você nos viu em pé, prostrando e levantando novamente e prostrando. E então nós terminamos a oração. Algumas orações, como a oração do pôr do sol, têm 3 unidades, então fazemos isso 3 vezes. Algumas têm 2, como a oração da manhã, e o restante delas tem 4 unidades. Então repetimos a mesma coisa 4 vezes. É importante rezar ao Criador, como mencionado acima, sem representar nenhum ser humano, nem Deus ou profeta. Muhammad, que a paz esteja com ele, porque estamos rezando humildemente para o Criador da mesma forma que todo profeta costumava rezar. Algum comentário da sua parte? Eu sei que você veio tantas vezes, mas ainda quero ouvir de você. Bem, eu tive uma surpresa maravilhosa lá em cima, nós sentamos e uma senhora se virou na primeira fileira e meio que cruzou o olhar comigo. Eu não a via há 9 ou 10 anos, ela foi uma das minhas alunas há muito tempo, então foi uma grande surpresa. E outra coisa, eu só queria comentar que realmente aprecio a modéstia e as roupas das mulheres aqui. Quero dizer que as mulheres muçulmanas em geral usam. Sim, sim. Apenas uma observação sobre modéstia. O Islã valoriza muito a modéstia, não só nas roupas que usamos, mas também na modéstia dos nossos olhos. O Alcorão diz no capítulo 24, versículos 30 e 31, que devemos baixar o olhar e guardar a modéstia, ou seja, não olhar e desejar as pessoas. Correto? O Alcorão enfatiza muito isso. Sobre a modéstia da língua, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: diga algo bom ou permaneça em silêncio.
Imagine só, não é? Modéstia dos anos, modéstia da distância física. Então, o Islã valoriza muito tudo isso. Então, em nome da mesquita, em nome do comitê de divulgação, queremos dar uma grande salva de palmas a vocês por terem vindo. Obrigado por estarem aqui. Só podemos dizer que Deus nos guie e abençoe. Apesar das diferenças que temos, existem tantas coisas em comum, então eu espero e oro para que, com base nessas semelhanças, possamos construir sociedades melhores. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e voltem mais vezes. Que esta não seja a única vez, quero passar o microfone para o nosso irmão Mansur. Então, em nome do MCC, quero agradecer a todos vocês por terem vindo aqui e espero que sempre que voltarem a Chicago, venham e se juntem a nós quando quiserem. Sean está aqui, vocês podem falar com ele, que me avisa e organizamos tudo para vocês. Muito obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Bom trabalho. Você pode tirar uma foto em grupo? Sim.